Rapaz, eu assisti uma temporada inteira em um dia, eu fiquei assim. Então, eu já era intérprete desde quando eu aprendi o curso de Libras, fiz o curso e comecei a pôr em prática. Aí, conhecendo vários surdos, me pediam, me acompanhe numa entrevista de emprego. Aí eu estava interpretando a entrevista. Me acompanhe numa consulta médica, eu estava interpretando a consulta médica. Mas era algo voluntário, era algo de amizade. E com o tempo eu fui percebendo que existia a possibilidade de eu trabalhar na área. Então, como eu já atuava com eles e me identifiquei de cara com os surdos, gostei muito de trabalhar com eles, eu decidi entrar mesmo na área como a profissional. Então, pela manhã, todos estão em suas salas, cada um no seu curso técnico escolhido, e normalmente é tranquilo, cada um assiste suas aulas junto com os ouvintes, tem um intervalo, voltam para a sala, tranquilo. À tarde, eles têm a monitoria, ou atendimento, que é onde eles têm a oportunidade de tirar dúvida daquilo que foi abordado em sala de aula e eles tiveram alguma dificuldade e talvez pelo corrido, né, que é as aulas, não deu tempo, eles pararam o professor e tudo, então eles têm esse acompanhamento à tarde. Então, o dia a dia, eles estão aqui pela manhã e à tarde tem esse reforço. As dificuldades quando há termos técnicos específicos, né? Porque a gente já conhece a Libras, já conhece a língua de sinais, sendo que quando é falado termos que não é o dia a dia do surdo, não é o normal, o costume dele utilizar ouvir, saber aquela palavra, tem que se criar um sinal para aquela palavra, para que ele identifique o significado e tudo. Então, a dificuldade é só quando há termos que é fora do convívio do surdo, que aí tem que ser feita a datilologia, explicar o significado e muitas vezes eles fazem um sinal na hora, para que haja aquela facilidade na interpretação. E na sala de aula, normalmente o surdo tem total liberdade, os professores sempre questionam, se tiver alguma dúvida pode parar, voltar ao assunto, então a dificuldade é só quando há termos que não é do convívio deles. Fora isso, eles são alunos completamente normais. Isso, comum como qualquer outro. A dificuldade é só mesmo no termo técnico. Porque como a Libras é a primeira língua do surdo, ele já vai para a escola aprendendo primeiro a Libras e o português como sua segunda língua. Então, há termos que ele não é o comum dele, ele vem saber depois, ele vem conhecer depois. E muitas vezes ele conhece o final daquela palavra, mas muitas vezes ele não lembra como se escreve aquela palavra. E é aí que a gente entra para poder trazer esse conhecimento, esse sinal aqui é tal palavra no português. E aí é algo de ser um processo de trabalhar, de estudar, né? Decorar aquela palavra e lembrar. Então, só a dificuldade é só porque o português tem sua segunda língua e muitas vezes não há o tempo hábil para poder se dedicar mais ao português. Aí tem essa dificuldade, às vezes, na hora do surdo fazer um texto ou desenvolver alguma opinião que ele tenha sobre qualquer assunto. Então, eu particularmente me identifico muito com surdos, amo a cultura surda, então eu tenho relação, além de como profissional, aqui trabalhando com eles, como a relação de amizade. Então, na medida do possível, a gente está sempre em contato, tanto com surdos daqui como com surdos de fora, conheço outros surdos de outros ambientes, de igreja, amigos que até hoje eu tenho, surdos, que eu não encontro direto, mas sempre tenho contato pelo celular. Então, tenho essa relação de profissional e como amiga, parceira, para quando precisarem me procurar, eu tenho o maior prazer. Então, para mim os surdos são como qualquer outra pessoa. Não vejo surdos como deficientes. Para mim, eles podem não ter a audição, né? Mas tudo que eles poderiam perceber na audição, eles percebem na visão. Porque como o surdo é bastante visual, você pode fazer um comentário e na sua expressão facial eles percebem. Então, a minha concepção deles são pessoas comuns como qualquer outra. Agora, claro, requer um acompanhamento, justamente porque eles utilizam a língua de sinais, nem todo mundo, né? Nem todas as pessoas que convivem com eles sabem a língua de sinais, então requer aquele acompanhamento, aquela ajuda, justamente para a tradução. Mas são pessoas comuns como qualquer outra,
É uma cultura diferente da cultura do ouvinte, claro, como é a cultura indígena, a cultura diferente, então é uma outra cultura, mas aí você só conhece convivendo com o surdo. Então, muitos que conhecem, convivem com eles, se identificam, gostam e trabalham com eles normalmente. Então, eu não vejo muita diferença para mim. Eu nasci na Câmara de Oliveira, nasci com glaucoma congênito, é um ligeiro problema sanguíneo que é de família. Então, alguma antecedente na minha família já teve isso. Eu enxergava ainda, mas com 10 anos eu peguei uma infecção no olho e acabei ficando cego. Bem, a maior dificuldade que eu enfrento nas ruas são os obstáculos. Os obstáculos não aqueles fixos, como postes, essas coisas. São os móveis, como barraquinha, de vendedor ambulante, pessoas até mesmo que se batem comigo, não olham por onde anda, buracos, quando chove aparecem alguns, e lixo, muito lixo no meio da rua. Eu me dou bem com todo mundo, né? Eu não tenho nenhuma frescurite para me relacionar com as pessoas. Quando eu tô sem os meus amigos, sozinho em casa, eu curto mais mexer no WhatsApp. Eu curto mais mexer no computador, jogar, ver vídeos pela internet, ouvir vídeos pela internet, baixar jogos, ler livros. É o que eu curto fazer. Alguma situação engraçada que já aconteceu comigo na rua. Teve uma vez que eu estava chegando em casa, né? Aí tava descendo a ladeira lá do meu bairro pra chegar perto de casa, só que aí tinha um menino de rua, né, um gurizinho pequeno, seus 7, 8 anos, ele agarrou a minha bengala, né, ficou puxando, querendo me dar, e eu puxando de volta, solta, solta. Eu não sei se era a mãe do menino ou se não era, eu sei que uma moça de lá de baixo da ladeira deu um grito: larga o pau do ceguinho, seu infeliz. Mas você já contou pra ele daquele seu joguinho? Não. Não. Que joguinho é verdade? Não queria andar atrás de um queijo, passando pra baixo aí. Transformice! É massa esse jogo também. Transformice. Misericórdia é outro. Não que você seja viado, entendeu? O jogo é meio frescurado. Não é frescurado, Você tem um assim, objetivo. aí o cara sobe no pula-pula, vai pegar um queijo que fica lá no quinto dos tios, não sei não onde. É um jogo infantil, você tem um objetivo, você é um rato, tem um objetivo, pegar o queijo para Você já viu o tamanho da criança? Eu era jogo pequeno. infantil. É que eu era pequeno na Aí época. você chega no cara, o cara tem quase 1,80 m de altura, e aí joga jogo de rato. O material que eu uso para escrever, eu uso papel braille, reglete e pulsão. Eu uso os três para escrever. Tenho também a máquina braille, que é uma máquina de datilografia. Também posso usar notebook, desde que ele tenha leitor de tela. Eu posso usar o DOSBox, JAWS, NVDA e outros leitores. Deixa eu ver o que mais. Esses são os materiais. Como eu faço para estudar? Eu estudo em TXT pelo computador. O meu leitor lê para mim, ou livros em braille, que também existem. Como são as provas a pessoa pode ler para mim e eu dar a resposta, ela marcar no papel, ou pode fazer uma prova em braille e eu escrever em braille também. Só que aí vai precisar de alguém para transcrever do braille para o negrito. Rapaz, o que eu acho das pessoas que as pessoas acham sobre mim, eu não acho nem desastre. Por mim, elas pensam o que quiser de mim, que eu não tô nem aí. Mas eu acho assim, né, que as pessoas têm uma falta de conhecimento muito grande sobre nós. Aí falam besteira. Por exemplo, tem gente que quando me vê na rua fala assim: não, ó pra lá, essa mãe desnaturada, Deus é mais, deixa o menino andar sozinho. Aí eu pergunto o que? Se ele fosse deficiente visual e sempre dependesse de alguém, se a mãe dele morresse, como é que ele ia se virar? Não ia, né? Então pronto, eu acho que a pessoa tem que ter um conhecimento sobre o que está falando para depois não falar merda e perder os dentes. Eu sou eu de Curiacuco, é o que eu acho. Sim, eu convivo com deficiente visual. Ele é meu irmão, a gente se fala normalmente, ele é bem extrovertido, alegre, simpático, ele é muito brincalhão, até demais. Ele se comunica comigo ou com qualquer outra pessoa normalmente, como uma pessoa sem deficiência.